Que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja com todos. Acompanhe a leitura, farei 16 ao versículo 20. Assim diz a palavra do nosso Deus. Se você está com a Bíblia na edição comemorativa, página 1094 do Novo Testamento. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhes disse: venham comigo, e eu farei com que sejam pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou. E eles seguiram Jesus, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela tua palavra que foi lida. E o nosso clamor é que o Senhor venha retirar toda a incredulidade do nosso coração, do nosso ouvido. Ó Deus, trabalha por meio do teu Santo Espírito em nosso coração para que os nossos olhos estejam abertos e os nossos ouvidos prontos para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Que ao ouvirmos o teu chamado, que nós venhamos respondê-lo prontamente. É o que nós te pedimos, no nome de Cristo Jesus. Amém. Quantos de vocês se lembram daquele reality show que passou na televisão brasileira, que era chamado de O Aprendiz? Talvez você não se lembre, mas naquele programa o objetivo era muito simples. O objetivo dos participantes era competir por uma posição de destaque em uma grande corporação, sempre sob a supervisão de um líder, um empresário muito famoso, que nos Estados Unidos, quando essa série foi transmitida, foi o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e aqui no Brasil foi o Roberto Justus. A cada episódio, os participantes, eles eram desafiados a realizar tarefas complexas e a cada semana alguém era eliminado. E qual que era o objetivo final daquelas pessoas? O objetivo era ser escolhido para se tornar o aprendiz do milionário com uma posição de poder e de prestígio. Neste reality, o processo de ser escolhido era baseado em desafios, provas, onde o vencedor era aquele que se destacava, aquele que tinha as melhores habilidades e competências. O chamado daquele grande empresário para os participantes ao longo da série era um convite para um lugar de prestígio, mas apenas para aqueles que fossem capazes e competentes o suficiente para vencer. Nós acabamos de ler este trecho em que Jesus chama os seus discípulos. E o que nós vemos nesses versículos é algo completamente distinto e radical do que nós vimos nesse reality. Porque aqui Jesus Cristo não faz um convite que é baseado na competência ou um convite para alguém provar o seu valor. Pelo contrário, o chamado de Jesus é feito a homens comuns e imperfeitos, pecadores, para segui-los em uma missão que não é sobre alcançar uma posição de destaque e de poder, mas para viver uma vida de serviço ao Senhor. Aquele programa, O Aprendiz, ele testava quem estava melhor adaptado ao mundo dos negócios, mas o chamado de Jesus é para aquelas pessoas que estavam prontas a abandonar tudo para seguir o seu mestre. E nós veremos aqui nesta noite e meditaremos a respeito sobre o chamado para o discipulado, o chamado que Jesus fez aos seus discípulos, e nós veremos que Jesus Cristo, Ele nos chama a um compromisso radical para segui-lo e para sermos parceiros seus na obra de expandir o seu reino. Mas antes de nós observarmos isso que o texto da palavra de Deus nos diz, nós podemos nos lembrar que Marcos ele inicia o seu evangelho nos apresentando Jesus Cristo, Filho de Deus.
Ele nos mostra que Jesus Cristo foi o cumprimento das promessas que Deus havia feito ao seu povo. E no domingo passado, nós vimos o início do ministério de Jesus, onde Jesus Cristo foi batizado, e ali nós vimos que Jesus Cristo foi aquele que se identificou com os pecadores. Mesmo sendo Deus, o Deus encarnado, Ele submeteu-se ao batismo, representando-nos ali, se identificando com os pecadores. Nós vimos também que na sequência ele foi levado para o deserto pelo Espírito para ser tentado. E nós vemos que Jesus Cristo foi aquele que viveu na dependência do Espírito Santo. E na dependência do Espírito Santo, ele venceu o maligno naquela tentação. Nós vimos que Jesus também, no início do seu ministério, ele estava ocupado com a proclamação do Evangelho de Deus, que anunciava que o tempo estava cumprido, o reino de Deus próximo, e o que aquelas pessoas deveriam fazer era se arrepender e crer no Evangelho de Deus. E é neste ponto que nós chegamos, neste momento onde Marcos ele irá relatar o primeiro ato de Jesus no seu ministério. Marcos ele não escolhe um grande feito, uma grande realização, ele não escolhe um milagre realizado por Jesus, mas ele nos mostra Jesus caminhando junto ao mar da Galileia para realizar esse chamado. E a primeira coisa que nós podemos ver, logo nesses versículos de abertura, é que o chamado de Jesus, o chamado ao discipulado para os seus discípulos, é um chamado soberano para um relacionamento pessoal com Ele. O chamado de Jesus para o discipulado é um chamado soberano para um relacionamento pessoal com Jesus. No versículo 16 nós lemos: caminhando Jesus junto ao mar da Galileia, Jesus viu os irmãos Simão e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Jesus Cristo estava aqui caminhando nessa região que Marcos chama do Mar da Galileia, que na verdade era um grande lago conhecido pelo trabalho de pesca que era realizado ali. E é interessante que Jesus Cristo, Marcos ele nos relata que ao caminhar ao lado daquela região, daquele lago que ficava uns 200 metros abaixo do nível do mar, Jesus vê e identifica duas pessoas. E Marcos aponta elas pelo nome. Jesus viu Simão e André, que lançavam as redes no mar. Quando nós paramos para meditar sobre como que era a relação nos tempos bíblicos de um discípulo com o seu mestre, nós vemos que o que Jesus Cristo está fazendo aqui é algo completamente inovador e distinto do que era realizado naquela época. Se você olhar para a história do judaísmo, nós veremos que não era o mestre que procurava por seus discípulos, mas aquela pessoa que desejava ser instruído na lei, ele era alguém que buscava e escolhia o seu mestre. Nós vemos que o apóstolo Paulo ele foi instruído aos pés de Gamaliel. Então Paulo procurou e foi instruído aos pés daquele mestre. Nós vemos também que o ensino que aquele mestre, o rabino, dava para aqueles que eram seus discípulos, ele se restringia ao ensino e à interpretação da Torá, da lei do Senhor. A fidelidade do discípulo, ela era devida unicamente à Torá e à lei, e a relação entre o rabino e o discípulo era uma relação formal. E o objetivo daquele discipulado, o objetivo daquele treinamento, era preparar aquela pessoa para ter uma observação correta da lei, uma interpretação correta da lei, para que ela estivesse pronta e preparada para a formação de líderes religiosos. E o que Jesus Cristo está fazendo aqui? Ele está nos mostrando que o chamado de Deus para o discipulado, ele é um chamado que é um chamado soberano de Deus. Não é algo que começa com nós, pecadores, indo atrás de Deus, mas nós vemos aqui, é Jesus Cristo indo atrás dos seus discípulos. Jesus Cristo, soberanamente, ele toma a iniciativa. E quando ele vê aqueles homens, nós vemos que Jesus Cristo, ele não estava buscando por pessoas
caracterizadas por uma elevada posição social. Jesus Cristo, ele não estava buscando pessoas por terem um status dentro da elite religiosa de Jerusalém. Jesus, ele não estava no templo, ele não estava caminhando na sinagoga, mas ele estava caminhando junto de pessoas que eram pessoas comuns, pessoas que estavam realizando o seu trabalho diário. E o que Jesus Cristo diz para aquelas pessoas, ao perceberem elas, ele diz: venham comigo. Aqui há outra coisa distinta a respeito do chamado de Jesus. Veja, Jesus Cristo, ele não chega para aquelas pessoas e diz para elas: olha, eu sou um rabino, um mestre, eu tenho aqui um sistema teológico e eu gostaria que vocês investigassem ele juntos comigo. Jesus Cristo, ele também não chega para aquelas pessoas e fala: olha, eu tenho aqui algumas teorias que eu gostaria que vocês conhecessem. Ou nem mesmo Jesus diz: olha, eu desenvolvi um sistema ético que eu gostaria de discutir um pouco com vocês. Jesus Cristo, ele não vem com este tipo de relacionamento, mas o que ele diz para aquelas pessoas? Ele diz: venham comigo. Jesus Cristo está chamando aquelas pessoas para abandonarem a sua vida e a se envolverem com Ele em um relacionamento pessoal. Muitas vezes nós pensamos que nos relacionar com Jesus, que atender ao chamado de discipulado, de que ser um discípulo de Jesus é ser alguém que tem um domínio de doutrinas teológicas, que tem um conhecimento apurado a respeito da palavra de Deus. E ainda que isso seja muito importante para a vida de um discípulo, o que Jesus Cristo nos mostra é que, em primeiro lugar, o chamado dele para a nossa vida é um chamado para um relacionamento pessoal. Jesus Cristo, ele nos chama em primeiro lugar, não é para realizar um trabalho, mas ele nos chama para um relacionamento. Ir até Cristo, seguir a Cristo, é mais importante do que fazer a obra de Cristo. Entende o que eu estou dizendo? Porque a vida com Cristo, ela precede ao trabalho com Ele. Mas muitas vezes nós pensamos que nós podemos ser um discípulo de Cristo Jesus, de atender o chamado ao discipulado, simplesmente porque nós participamos de uma classe de catecúmenos, ou porque nós nos batizamos e nos membramos de uma determinada igreja, quando muitas vezes nós não conhecemos quem é a pessoa de Jesus. E o chamado de Jesus para nós é um chamado para um relacionamento. E onde é que Jesus Cristo chamou aquelas pessoas? Jesus Cristo chamou André e Simão enquanto eles estavam no seu trabalho de pescaria. O texto nos diz aqui que ele os viu quando eles estavam lançando redes ao mar, porque eram pescadores. Pode ser que você nunca tenha pescado, ou até mesmo que você não goste de pesca. Mas o chamado de Jesus, Jesus Cristo, ele te chama no local onde você se encontra. Jesus Cristo, o chamado dele para a sua vida, é um chamado lá no seu local de trabalho. É um chamado na universidade onde você está estudando, ou até mesmo na sua casa. E o que nós temos de responder aqui nessa noite e avaliar, é como que nós temos respondido ao chamado de Jesus. Como que nós temos respondido ao chamado para um relacionamento pessoal, esse chamado soberano que se inicia com Ele, onde Ele nos diz: venham comigo. Como é que você pode responder ao chamado de Jesus nas suas atividades diárias, seja no seu trabalho, seja nos seus estudos, ou seja na sua vida pessoal? Porque a palavra de Deus, ela nos mostra que não somos nós que escolhemos Jesus Cristo para ser o nosso mestre. Os participantes ali do aprendiz, eles queriam estar aos pés daquele empresário milionário, porque sabiam dos benefícios da posição de status que poderiam ter. Eles foram até aquela pessoa. Donald Trump, ele não saiu procurando ninguém. Roberto Justus não saiu pela cidade de São Paulo ou pelo Brasil buscando jovens talentosos. Mas o chamado de Jesus Cristo
é um chamado que ele vem até nós e ele se encontra conosco na nossa atividade diária. O chamado de Jesus Cristo não é para pessoas importantes, porque Jesus Cristo escolheu chamar aquelas coisas que são pequenas para confundir as coisas que são grandes. Jesus Cristo chamou pessoas do povo. Jesus Cristo chamou simples pescadores enquanto eles estavam trabalhando. E a palavra de Deus nos mostra que Jesus Cristo chama pessoas que elas estão no trabalho. Mas em primeiro lugar, o que a palavra de Deus nos chama a atenção sobre este chamado ao discipulado, é que o chamado de Jesus Cristo, em primeiro lugar, é um chamado soberano para um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Qual a resposta que você tem dado para esse relacionamento? E como que você expressa esse seu relacionamento na sua rotina diária? Porque, em segundo lugar, a palavra de Deus ela nos mostra que o chamado para o discipulado, ele também é um chamado para o serviço. Veja, Jesus Cristo, quando ele vê Simão e André, e vê que aqueles homens estavam lançando redes ao mar, ele diz para eles: venham comigo, mas ele também diz: eu farei com que vocês sejam pescadores de gente. Jesus Cristo faz um convite para aqueles homens, mas Jesus Cristo também chama eles para um serviço, mas antes do serviço, tem algo que deve anteceder, e Jesus Cristo deixa isso claro em suas palavras. Jesus Cristo diz: eu farei com que vocês, na nossa tradução está sejam, mas se nós fôssemos pegar na tradução literal desse texto, Jesus Cristo está dizendo: eu farei com que vocês se tornem pescadores de gente. Nós não nascemos com as habilidades necessárias para realizarmos o trabalho que Jesus Cristo nos chama. Em segundo lugar, nós vemos aqui que o chamado de Jesus é para um serviço, mas antes que nós saiamos para esse serviço, a palavra de Deus ela está nos mostrando que o nosso Jesus, ele é aquele que nos prepara para esta obra. Veja que o tempo que ele usa para se expressar, ele diz: eu farei com que vocês se tornem pescadores de gente. Ele está conjugando o verbo aqui no futuro: eu farei com que vocês se tornem pessoas para o meu serviço. A palavra de Deus ela está nos mostrando que o chamado para servir ao Senhor, ele é um chamado que passa por preparação. Jesus Cristo é aquele que nos encontra na nossa situação, é aquele que nos chama para um relacionamento pessoal, para envolvimento, mas ele também é aquele que, em primeiro lugar, antes de nos enviar para a obra, ele nos prepara para a obra que temos de realizar. Jesus é aquele que nos faz nós nos tornarmos estes pescadores de homens, porque é aquele que irá nos ensinar, é aquele que por meio da sua palavra e do seu Santo Espírito, é aquele que irá nos equipar, é aquele que por meio das provações da vida diária, ele nos preparará e nos capacitará para a obra que nós temos diante de nós. Mas uma coisa que nós muitas vezes não compreendemos é que o processo de se tornar um pescador de gente, que o processo de se tornar um trabalhador, alguém que serve ao Senhor, ele é um processo que ele é lento e que ele é doloroso. Nós veremos isso no decorrer das exposições no livro de Marcos, que os discípulos, eles tiveram o melhor mestre que eles poderiam ter em toda a existência, e mesmo assim, convivendo naqueles 3 anos com Jesus, muitos deles, nós veremos no Evangelho de Marcos, não compreendiam o ensinamento de Jesus. Mesmo convivendo com o mestre, aquele que era o Filho de Deus, muitos deles não entendiam a obra que Jesus Cristo tinha para realizar. E quando nós olhamos na história da igreja, nós vemos que muitos deles sofreram perseguição por causa do nome
de Jesus. O Jesus que te chama para um relacionamento pessoal é o Jesus também que neste chamado é aquele que faz com que você se torne um pescador de gente. É aquele que te prepara para a realização dessa obra. E é interessante nós observarmos a metáfora que Jesus Cristo usa para se referir a esse serviço, que ele diz, ele chega para homens que eram pescadores de peixe, e ele diz, olha, eu vou transformar vocês em pescadores de gente. O que será que Jesus Cristo estava, e Marcos, querendo nos mostrar com isso? E qual é a relevância para nós hoje, que não somos pessoas que sobrevivemos da pesca ou algo semelhante? Como eu disse, Jesus Cristo encontrou aqueles homens onde eles estavam trabalhando. E eu pergunto para você, qual é o local que um pescador trabalha? O local que um pescador trabalha não é no campo, fazendo plantação. Não é na indústria. Você ia achar muito estranho se você chegasse no seu serviço, no escritório, e visse alguém com uma varinha de pescar. Você fala, essa pessoa, ela espanou aqui por conta da pressão do trabalho. O local onde um pescador ele é encontrado, um pescador está onde tem peixe. E quando nós olhamos para isso, nós vemos que a palavra de Deus, ela também nos mostra que, se Jesus Cristo, Ele está nos chamando para sermos pescadores de gente, onde é que nós devemos estar? Nós devemos estar próximo das pessoas. Nós precisamos ser intencionais nos nossos relacionamentos. Para sermos pescadores de gente, é necessário que nós façamos aquilo que um pescador faz. O que nós vemos aqui que eles estavam fazendo? Lançando as redes. Nós não estamos aqui para lançar redes ao mundo, mas nós temos uma mensagem preciosa, que é a mensagem do Evangelho, que é a mensagem que transforma as vidas, e nós, como pescadores de gente, temos de lançar esta mensagem para que os escolhidos de Deus sejam alcançados. No trabalho da pescaria, eu nunca pesquei. O máximo que eu cheguei da pescaria, eu não sei se vocês se lembram, daquele brinquedinho da Estrela, aquela o Aquaplay. Você brincava apertando os botõezinhos. O máximo que eu cheguei de pescar peixes foi brincando naquele aparelho. Mas para quem é pescador, e tenho diversos colegas que gostam da pesca, uma coisa que é fundamental para quem é pescador é paciência e perseverança. Eu não consigo me imaginar em um local quente, cheio de mosquito, ficar por mais de horas ali segurando uma vara para esperar pegar um peixe e ainda eu ter de soltar aquele peixe porque eu não vou comer. Mas esse é um trabalho de um pescador. Quando nós olhamos para a vida dos discípulos, nós vemos que teve um episódio que Pedro ele passou pescando a noite inteira e não conseguiu conseguir peixe nenhum, até que Jesus Cristo fala, lance a rede do outro lado, e nós vemos a grande pesca com a qual realizou. Um pescador é necessário que tenha paciência, e da mesma maneira, nós como pescadores de gente, nós precisamos ser pacientes ao semearmos a palavra de Deus. Nós precisamos saber que quem realiza a obra de transformar os corações, quem aplica o Evangelho, não é a nossa capacidade retórica, não é a nossa capacidade ou o nosso conhecimento das Escrituras, mas é o Espírito Santo que transforma corações. E pode ser que a palavra que você lançou hoje, ela produzirá frutos muito tempo depois. O apóstolo Paulo, mesmo utilizando outra metáfora, ele diz que pregar o Evangelho é como você plantar uma semente. Alguns plantam, outros regam, mas nem sempre o que plantou é aquele que fará a colheita. Então nós necessitamos de ter paciência, sabendo que o Deus que nos comissionou para essa obra,
Aquele que nos faz nos tornar pescadores de gente é aquele que está comprometido em fazer com que a sua palavra transforme o coração dos pescadores. Mas um pescador também, nós vemos que o texto faz questão de nos dizer um pouco mais adiante que eles estavam consertando as suas redes. Então o pescador ele tem as suas ferramentas de trabalho. E nós hoje vivemos em uma época tão privilegiada que nós temos de nos comunicar com as pessoas, que nós precisamos também, como pescadores de gente, sermos intencionais na maneira como nós utilizamos a tecnologia que Deus colocou ao nosso dispor. É bom às vezes perder um tempo mexendo ali nas redes sociais, mas você já parou para ver como que as redes sociais ou a tecnologia que você tem o privilégio de ter em suas mãos, ela pode ser uma ferramenta para a propagação do Evangelho? Uma ferramenta para alcançar aquelas pessoas que de outra forma elas não chegariam até a igreja? Uma das coisas que aconteceu depois da pandemia foi a permanência da transmissão dos cultos online. E por meio disso, é verdade que muitas pessoas deixam de experimentar do privilégio de estar aqui juntos, desfrutando da comunhão, para ficar no conforto das suas casas, como se fosse possível você adorar a Deus fora da comunhão. Mas nós vemos também que algo muito positivo alcançou, que foi o fato de que pessoas que não teriam condições de chegar até aqui, pessoas que estavam em regiões remotas, estão sendo alcançadas pela pregação da palavra de Deus, não apenas a Igreja Presbiteriana de Jundiaí, mas de diversas igrejas que estão espalhadas pelo mundo. Nós precisamos fazer bom uso das ferramentas que o nosso Deus ele nos faz. E mais uma coisa que nós podemos destacar destes pescadores de homens, é que o pescador sabe onde o peixe vai estar. Tem peixe que está em águas rasas, outros peixes que estão em águas profundas, e a maneira de você pescar esses peixes não é a mesma. E nós precisamos saber que, se nós desejamos cumprir esse chamado que o Senhor nos deu para este serviço, é necessário que nós tenhamos, da mesma maneira que um pescador conhece o peixe, e as ferramentas certas e o momento certo para pescá-lo, nós precisamos também conhecer as pessoas com as quais nós compartilharemos o Evangelho. Às vezes nós achamos que a simples entrega de um panfleto, ela irá alcançar alguém. Deus alcança sim pessoas pela entrega de um panfleto. Mas o problema é que às vezes nós nos acomodamos tanto com a nossa vida cristã, que nós achamos que os peixes virão e pularão dentro da nossa rede, a despeito de nós irmos até eles. Mas se o Senhor nos chama onde nós os encontramos, como que você tem se relacionado com as pessoas com as quais você passa a maior parte do seu tempo? E eu tenho certeza que você passa a maior parte do seu tempo, não é com pessoas aqui da igreja, são com pessoas no seu serviço, na sua escola, nos seus ambientes de convívio. E nós precisamos estar sensíveis às necessidades dessas pessoas para que nós entremos com a mensagem do Evangelho. A melhor maneira de nós evangelizarmos as pessoas é demonstrando para elas que nós nos importamos com elas. E a maneira que nós demonstramos que nós nos importamos com elas é estabelecendo relacionamentos intencionais com essas pessoas. Porque quando nós estamos na vida diária, surge a oportunidade para que as pessoas coloquem as suas necessidades e que nós entremos com a palavra do Evangelho. Nessa noite, Jesus Cristo, Ele nos chama para nós sermos intencionais no chamado para o serviço. Como cristãos, nós somos chamados para sermos pecadores de gente e compartilharmos a mensagem do Evangelho com aqueles que não conhecem Jesus, onde quer que nós estejamos. E diante disso eu pergunto, de que maneira você tem compartilhado a mensagem de Jesus com as pessoas que estão ao seu redor? O que você pode fazer
para ser intencional nos seus relacionamentos para alcançar pessoas por meio do Evangelho. Não ignore, nada na vida de um cristão acontece por acaso. Se você mudou de emprego, se você começou a trabalhar com uma outra pessoa, se Deus colocou pessoas próximas de você, essas são oportunidades que Deus ele está te dando para que você compartilhe a mensagem do Evangelho. Nós sabemos que os eleitos de Deus serão alcançados, mas nós não sabemos quem são os eleitos de Deus. O que nós sabemos é que nós somos convocados a pregar a palavra de Deus. E nós sabemos que quando nós pregarmos a palavra de Deus, o Jesus Cristo, que nos prepara para nós nos tornarmos pescadores de gente, Ele garante, Ele é aquele que garante o sucesso dessa pescaria. Mas continuando no nosso texto, nós vemos aqui que o chamado ao discipulado, ele não é apenas, em primeiro lugar, um chamado soberano de Jesus para nós termos um relacionamento pessoal com Ele. Ele também não é apenas um chamado em que Jesus Cristo nos prepara para o serviço, mas em terceiro e último lugar, nós vemos que o chamado de Jesus, ele é um chamado radical, que demanda de nós uma resposta também imediata e radical. Veja o que a partir do versículo 18 a palavra de Deus nos diz. Preste atenção na resposta que os discípulos dão para o chamado de Jesus. Então, eles, no caso Simão e André, deixaram imediatamente a rede e os seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo o chamou. Eles seguiram Jesus, deixando o seu pai Zebedeu no barco com os empregados. A palavra de Deus nos mostra que a maneira como esses discípulos responderam ao chamado de Jesus não foi apenas uma resposta pronta, mas a maneira como Marcos registra, ele diz aqui que eles deixaram imediatamente e seguiram a Jesus. E a maneira como Marcos utilizou as palavras aqui, Marcos ele está nos dizendo que eles deixaram de uma vez por todas e seguiram de uma vez por todas a Jesus. Eles não voltaram atrás. Pensa só, quando você já deve ter recebido o chamado para trabalhar em alguma empresa. Você já deve ter recebido um chamado para uma promoção ou para realizar alguma coisa nova. Eu tenho certeza que você chegou para a pessoa e disse o seguinte: deixa eu pensar um pouquinho, deixa eu refletir melhor. Ou ainda, é capaz que você, ao receber esse chamado, você tenha colocado algumas condições para que você atendesse aquele chamado. Ou você pode simplesmente ter recusado aquilo, mas o que a palavra nos diz a respeito desses discípulos é que a resposta deles foi uma resposta definitiva e final. E por que ela foi radical? Qual que era a profissão desses discípulos? Eles ganhavam dinheiro com a pesca e o comércio de peixe. Veja, e eles eram competitivos, quando nós lemos sobre a história dos tempos bíblicos, com o comércio de peixe para a região do Mediterrâneo. Essas pessoas não eram pescadores amadores. Veja, nós vemos aqui que é dito a respeito de Tiago e de João, assim que eles ouvem o chamado de Jesus, no versículo 20, é dito que eles seguiram Jesus, deixando seu pai no barco com os empregados. Então, o pai deles era um empresário, eles deixaram com os empregados. Essas pessoas, esses 4 discípulos aqui relatados, eles abandonaram o seu ganha-pão para seguirem a Jesus Cristo. Pense, eles abandonaram aquilo que seria o sustento diário deles para seguir este homem que os fariam não pescadores de peixe, mas pescadores de gente. E talvez você esteja pensando, mas será que a palavra de Deus ela está dizendo para mim
que eu tenho de abandonar a minha profissão, abandonar as coisas que eu faço e virar um missionário, ou ir para um seminário para me tornar um pastor ou coisa semelhante? Não, a palavra de Deus, ela não está nos chamando para uma vida monástica. A palavra de Deus, ela não nos chama para nós nos isolarmos do mundo. Lembre-se, no período medieval, e até ainda hoje dentro da tradição católica romana, a vida monástica ela é vista como uma vida de separação do mundo para uma vida marcada pela contemplação e uma dedicação unicamente às coisas espirituais. E para se fazer isso, você se isola do mundo. Mas quando nós nos lembramos da oração de Jesus para os seus discípulos, Jesus Cristo ele não clamou a Deus em João 17 pelos discípulos para que o Pai os livrasse, os tirassem do mundo, mas para que Deus os livrasse do maligno. O chamado de Jesus para nós não é um chamado de isolamento, mas é um chamado para viver e testemunhar de Jesus onde quer que nós onde quer que nós estejamos. Quando nós olhamos para a história da tradição protestante, nós vemos que ali os reformadores nos apresentaram o entendimento do sacerdócio universal de todos os crentes. Enquanto que para a igreja medieval, a vida sacerdotal era uma vida dedicada unicamente àquelas pessoas que serviam na igreja, que eram os bispos, que eram os padres, as pessoas dedicadas à vida religiosa. A reforma protestante veio a nos mostrar que todos nós somos convocados a sermos sacerdotes diante da presença do Senhor. Isso significa que todos os crentes, no contexto em que você se encontra, você é chamado para representar a Cristo e trabalhar para a expansão do reino dele. Viver esse sacerdócio universal significa viver uma vida dedicada à missão de Deus em qualquer esfera da realidade. Você é um artista? Você é chamado como sacerdócio de Deus para ser este pescador de gente no ambiente que você se encontra. Deus ele não nos chama para nós abandonarmos as nossas profissões, mas Ele nos chama para termos esta entrega radical e completa ao nosso Senhor. O chamado de Jesus, ele exige uma resposta imediata. Mas sabe qual que é o problema? O problema é que muitas vezes nós nos distraímos com coisas deste mundo que elas são legítimas, mas elas são passageiras. Nós muitas vezes nos distraímos ou adiamos a resposta para servir a Jesus, porque nós estamos correndo atrás do nosso próprio sonho. Nós estamos como aqueles jovens do programa do aprendiz, buscando a autorrealização, buscando alcançar a melhor versão de nós mesmos, buscando uma posição de prestígio e de destaque. Mas o Senhor nos chama aqui nesta noite para uma vida de compromisso radical com o chamado que Ele nos dá. E a pergunta que nós devemos fazer nesse momento é: em que áreas da sua vida, ou quais áreas da sua vida que tem feito com que você adie a resposta pronta, imediata, radical e decisiva para o chamado de Jesus? O que você pode de maneira intencional fazer para agir de maneira pronta e urgente para o chamado que Jesus Cristo tem para nós aqui nesta noite? O chamado de Jesus não é um chamado para nós sermos grandes aos olhos do mundo, mas é para nós sermos seus seguidores. É um chamado para sermos transformados por sua graça e chamados para uma missão que vai além das nossas ambições pessoais. Nós estamos prontos para seguir a Jesus, não pelos benefícios que nós podemos obter, mas por aquilo que Ele pode realizar em nós e através de nós. Porque este é o chamado
que a palavra de Deus nos faz aqui nessa noite. Um chamado para um compromisso radical, para seguirmos a Cristo Jesus e sermos preparados por Ele, para sermos pescadores de gente, para sermos colaboradores na ampliação do reino do nosso Deus. Que o Espírito Santo de Deus, Ele venha nos transformar e venha agir naquelas áreas da nossa vida que tem nos prendido às coisas do mundo. Que Deus Ele venha nos abençoar para que nós venhamos agir com os pés no mundo, mas tendo os nossos olhos voltados para Deus. Que nós venhamos saber que nós não fomos chamados para uma vida de passividade, mas o chamado de Jesus Cristo é um chamado em que Ele mesmo nos prepara para nós nos tornarmos pescadores de gente. Não existe discípulo de Jesus que não é alguém que está sendo preparado para esta obra. E que Ele também venha nos abençoar, porque esse chamado é um chamado soberano para esse relacionamento pessoal, que Ele venha trabalhar em nosso coração, para que a nossa resposta venha a ser uma resposta pronta e imediata para servirmos ao nosso Senhor.